E aí, irmão, sabe o que vai acontecer? O quarto selo é o chifre pequeno. É o inimigo já. Então, um selo vai confirmar o outro. Deus quer que você tenha confirmação do que você está interpretando. Se o quarto selo é o anticristo, então é a metade da semana. Tá vendo Deus te dando tempo? Se for a metade da semana, ele vai tirar o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Se é a metade da semana, as duas testemunhas já profetizaram por 1260 dias, se levantou a besta do abismo, ele, o chifre pequeno, e fez guerra contra os santos e prevaleceu. Saiu vencendo e para vencer. E se as duas testemunhas começam a ser mortas, você tem que saber quem são as duas testemunhas, Deus confirma isso no quinto selo. O que é o quinto selo? Vamos ler ele. Verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Profetas são mortos em todos os tempos, mas não está falando dos profetas. O quarto selo fala do anticristo. Quem é que mata as testemunhas de Cristo? Olha, elas foram mortas por causa do testemunho que sustentavam. São as testemunhas de Cristo. Clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos irmãos, seus conservos. Os que iriam ser mortos igualmente eles foram. Logo em seguida vem o sexto selo. E no decorrer desse sexto selo, você vai ver pessoas que vieram da grande tribulação, estavam com vestes brancas. Olha só, como que eu não vou entender isso? Se é verdade que o quarto selo é o anticristo, é a morte e o inferno, seguindo esse homem, então já é a metade da semana, e ele começa a matar as testemunhas de Jesus, que por causa do testemunho que elas dão, elas são mortas. Então está no decorrer da metade da semana, está seguindo em frente. Vem o sexto selo, aonde o sol se escurece, a lua se torna em sangue, as estrelas do céu caem. Igual Jesus falou, ainda aparece o esquema da figueira. Por que Deus quis relacionar as estrelas do céu caindo como uma figueira que é abalada pelo vento e deixa os figos cair? Por que tem que usar a figueira? Para nos lembrar de Mateus 24. Jesus falou: após a grande tribulação referida, os poderes do céu serão abalados, etc, etc, etc. Ele conta a parábola da figueira. Ou seja, um selo confirma o outro. O sexto selo está dando os tempos. Eu queria explicar também o porquê que a gente entende o sexto selo. O quarto selo, ele é chave por causa do profeta Abacuque. O sexto selo, ele também é chave porque aparece o sol, a lua e as estrelas. E Deus prometeu que o sol e a lua e as estrelas seriam para sinais, tempos determinados, dias e anos. Aonde apareceu o sol, a lua e as estrelas na palavra? Basicamente em quase todos os textos, Deus vai estar revelando os tempos. Nada melhor que Deus revelar os tempos, no sexto selo, está revelando a vinda de Cristo. Agora eu pergunto, como que vai começar a tocar trombeta se o céu se retirou como um pergaminho? O sol se escureceu, a lua se tornou em sangue e as estrelas caíram sobre a terra. Você já imaginou como a terra vai ser bombardeada? Como vai começar a tocar trombetas aí? O selo já está revelando, o sexto selo já está revelando que já estavam tocando trombetas. Aí vem o sétimo selo para falar do dia da expiação, do juízo de Deus, de todas as coisas que vão se desenrolar, e Deus aproveita, volta um pouquinho na história para contar o que estava acontecendo no tempo dos selos. De maneira que as trombetas, elas vão dar um zoom no tempo dos selos. Através dos selos, Deus vai dar uma visão panorâmica. É aquela visão que você vê do helicóptero. Você está no helicóptero, você vê tudo certinho ali, você vê o que tem atrás do prédio, o que tem antes, depois. É aquela visão panorâmica. Você tem que ter essa visão. Mas só que você precisa também de estar embaixo para ver os detalhes. Quem está em cima não consegue ver o que está embaixo. Quem tem a melhor visão? Quem tem a visão panorâmica ou quem tem a visão dos pormenores? Quem tem a melhor visão, na verdade, é quem tem os dois tipos de visão. A panorâmica, através dos selos, e os pormenores, através das trombetas. E Deus ainda vai acrescentar mais detalhes.
Por exemplo, se você quer saber o que está acontecendo com mais detalhes durante o toque das trombetas, você vai a Apocalipse 11, 12 e 13. Deus é incrível. Ele usa o Apocalipse 11, 12 e 13, aquela parte da besta, da metade da semana, para revelar com mais detalhes o que está acontecendo no tempo das trombetas. Também o tempo das trombetas revela com mais detalhes o que está acontecendo em Apocalipse 11, 12 e 13. Mas como o esquema das trombetas aparece primeiro e depois vem o Apocalipse 11, 12 e 13, então Deus está usando o Apocalipse 11, 12 e 13 para revelar detalhes do tempo das trombetas. Vamos ler o sexto selo. E vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, assim como a figueira, abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu se recolheu como um pergaminho. Os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Ou seja, foi pregado para eles que ia vir o tempo da ira, para eles se arrependerem, que tinha um Deus no céu assentado no trono. Quem pregou isso, se não foi as duas testemunhas? Elas profetizam durante 1260 dias. Ou seja, já passou aqui a metade da semana. E aí o verso 17 diz: porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Esse texto está em Joel. Irmão, se eu for ir lá em Joel agora para ler esse texto, vai ficar difícil, sabe? Vai ficar muito difícil. Porque esse texto que está em Joel vai estar relacionado também com o vinho do lagar da ira de Deus, que vai nos levar para Apocalipse. Eu deixo isso para você fazer. Vai procurar aqui essa parte no profeta e olha que diz aqui, ó, no começo: o sol, a lua e as estrelas foram abalados. Isso aparece 3 vezes no profeta Joel, 2 vezes em Isaías, e vai estar falando que o sol vai se escurecer, a lua se tornar em sangue e as estrelas do céu vão cair. Isso vai aparecer 2 vezes em Isaías? Não, acho que vai aparecer 3 vezes em Isaías, porque em Isaías 11, na queda da Babilônia, também aparece isso. Você tem que alinhar todos os textos que mostram o sol se escurecendo, a lua se tornando em sangue e as estrelas do céu caindo, porque isso acontece uma vez só. Ou seja, se eu não me engano, em Isaías aparece 3 vezes, em Joel aparece 3 vezes, Jesus fala em Mateus 24 e volta a aparecer no sexto selo. Então é muito profundo. Deus está revelando muitas coisas através dessa visão panorâmica dos 7 selos. Deus está revelando no sexto selo que já tocaram trombetas. Tem que ter tocado as trombetas no sexto selo. Chegou o dia da ira. Não pode ignorar isso. Agora, sabe quando que é o tempo da ira? Vamos ler Apocalipse 11. Apocalipse 11, verso 15 diz: o 7º anjo tocou a trombeta, é a última, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontravam sentados diante do seu trono, diante de Deus, eles se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Não diz mais o que há de vir, porque ele veio. Porque assumiste o teu poder e passaste a reinar. Em Daniel, fala que chega o tempo em que os santos começam a reinar só depois de 3 tempos e meio. Aqui acabou a última semana. No verso 18 diz: na verdade, as nações se enfureceram. Veio, porém, a tua ira, e o tempo determinado. Se fosse por hebraico, aqui seria a palavra moed, falando das festas. E o tempo determinado para serem julgados mortos, para dar ao galardão aos seus servos, os profetas. Ressurreição. Para receber o galardão tem que ressuscitar. Em Apocalipse 22, Jesus fala isso, que venho sem demora. E comigo está o meu galardão. E qual é o tempo de dar o galardão? No toque da última trombeta. Aqui chegou o tempo da ira de Deus. Quando que é chegado o tempo da ira de Deus? No sexto selo. Quer dizer que no sexto selo tocou a última trombeta. Por isso que Jesus está vindo nas nuvens do céu. Em Apocalipse 1 diz: eis que ele vem, e todo olho verá. Ele vem com as nuvens do céu, e todo olho verá. Aí vem o 7º selo, com 7 trombetas, para explicar
o que houve no decorrer dos selos anteriores e para revelar o resto de Apocalipse. Deus sempre trabalha assim. Ele não trabalharia no 7º selo para entrar em concordância com todos os demais textos, para sincronizar os eventos? Aí vamos ler Apocalipse 7. Olha só que interessante. Não coloquei aqui na lousa, porque além de não caber, não dá para falar tudo de uma vez só. Eu acho que não vai dar para explicar através da lousa. Não vai dar para explicar porque eu não esquematizei o quadro para explicar isso que eu vou falar. Eu vou falar bem resumido. Entre o 6º selo e o 7º, há um intervalo. Deus fala do primeiro, fala do segundo, né? Abre o 3º, abre o 4º, abre o 5º, abre o 6º. Mas para abrir o 7º, ele acrescenta um monte de coisas. De maneira que há um espaço onde Deus acrescenta um monte de detalhes para depois abrir o 7º selo. Na trombeta a gente também encontra isso, então se forma um padrão. Deus toca a primeira trombeta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta é um pouquinho estendida, toca a 6ª trombeta, também ela é um pouquinho alongada, mas para tocar a 7ª trombeta, aí vem um monte de eventos. Então do 6º selo para o 7º e da 6ª trombeta para a 7ª, há eventos que se cruzam uns com os outros. Fora isso, há outros padrões que os selos e as trombetas revelam, porque tem reflexos com os dias da criação, e os dias da criação tratam de milênios. Aí em Apocalipse 7, ainda o 6º selo diz: depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. Lembra dos 4 ventos do céu? Está relacionado com isso daqui, ó, com os 4 cavaleiros. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol. Ou seja, aqui vai falar muita coisa. Eu não vou poder ler tudo. Vai ter o selamento dos 144.000. Depois que eles foram selados, diz assim no verso 9, antes do 7º selo. Depois dessas coisas, vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Elas estavam em pé diante do trono de Deus e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. Lembra que no 5º selo, as testemunhas de Jesus que sustentaram o testemunho dele e morreram, tiveram vestiduras brancas. E no 6º selo, Deus está aproveitando para contar isso. E clamaram com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos que estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, eles se prostraram ante o trono de Deus e o adoraram, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, de onde eles vêm? Olha que Deus quer que a gente saiba. De onde que eles vêm, João? João respondeu: Senhor, tu o sabes. Mesma resposta que Zacarias dá para Deus, né? Quando Deus faz as perguntas. Aí vem a resposta: estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e a alvejaram no sangue do Cordeiro.